Atos 12:1. Já achou? Levante aí a sua Bíblia. Diga comigo: meu Deus, eu preciso te ouvir. Me dá entendimento da tua palavra. Fala pela boca do teu servo, mas me oriente, me abençoe através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração e a fé para dormir na dificuldade, nas lutas, nas adversidades. A fé para dormir, para confiar em Deus nos momentos difíceis. A fé para não entrar em desespero nos momentos de pressão. Vamos ler aqui Atos 12:1. Diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o quê? Os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 caterpos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha para mim, por favor, para você entender. Vamos pensar aqui. Pedro já tinha sido preso outras vezes. 2 vezes ele já tinha sido preso. E Herodes, o rei Herodes, o temido Herodes, colocou Pedro na prisão, separou os soldados, prendeu ele, acorrentou ele e disse assim: depois da Páscoa eu mato ele. Tudo certo para matar ele. Pedro ficou preso. Tem situações que são difíceis. Tem situações que a pressão é forte. Pedro incomodava o diabo. Pedro era um homem de fé, era um homem de Deus, ele incomodava. E Herodes falou: vou pegar Pedro. E levou ele para a prisão. Aprenda a lidar nos ambientes que você incomoda. Aprenda a ser forte nos momentos de pressões, nos momentos aonde você convive com pessoas que não gostam de você, que desprezam você, que perseguem você, que não te engolem. E você não pode ser sentimental, não pode ser fraco. Você tem que ser forte. Sentindo bem ou sentindo mal, siga em frente. Não deixe o que você sente te abalar, te destruir. Pedro estava preso. Na cabeça de Herodes, eu vou matar. Na cabeça de Herodes, eu peguei Pedro. A Bíblia diz assim no versículo 5, para você entender. Pedro, pois, era guardado aonde? Pedro era o quê? Olha para mim, por favor. Deus guarda você onde Ele quiser. Deus guarda você até em lugares perigosos. Deus guarda. Você pode até estar em lugar perigoso e não morrer, porque quem é de Deus só morre quando Deus quer. Tem gente que já enfrentou pandemia, tem gente que já sofreu assalto, que já sofreu acidente e não morreu, porque Deus guardou. Deus guarda onde Ele quiser. Quem entendeu está guardado. Em qualquer lugar você está guardado. Pedro estava guardado na prisão. Deus estava guardando ele ali. Deu para você entender? Em Deus você está o quê? Guardado. Em Deus você está protegido. Agora, sem Deus você não tem proteção. Agora, algo interessante acontece aqui. Diz assim, continuando o versículo 5, a parte B. Quem chegou agora, Atos 12, versículo 5, por favor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuo o quê? Oração por ele a Deus. Olha para mim, por favor. Pedro estava preso e a igreja estava o quê? Orando por ele. A igreja tomou conhecimento
que Pedro estava preso e começaram a orar. Olha o que diz a Bíblia no versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro o quê? Fala alto. Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, aprenda isso, por favor. A Bíblia diz que Pedro estava preso e Herodes queria matá-lo. Não era só uma prisão, ele estava preso e ameaçado de morte, mas ele estava dormindo. Bispo, por que ele estava dormindo? Se você ler João 21, 18 e 19, você vai ver que o Senhor Jesus já tinha falado que ele não ia morrer novo. Jesus já tinha dito que ele ia chegar até a velhice. E Pedro creu no que o Senhor Jesus falou. Ele creu. E ele teve fé para dormir. Fé para dormir no momento difícil não é qualquer um que tem. Pedro não estava ali em desespero. Pedro não estava ali, como é que eu vou sair daqui? Tem tantos guardas, tem tantas portas. Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou quebrar essa corrente? Pedro não ficou pensando. Pedro pensou o seguinte, ele não ficou pensando no problema nem como resolver. Pedro pensou o seguinte: Deus sabe como resolver, eu vou dormir. Ele teve fé para quê? Para dormir. Você tem que ter fé para dormir. Você precisa dormir bem. Quando você dorme bem, no outro dia você rende. Quando você dorme bem, sua cabeça fica boa. Quando você dorme bem, no outro dia você tem forças. Quando você fica a noite toda, da 1 da manhã, da 2 da manhã, da 3 da manhã, e você, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou resolver? Como é que vai solucionar isso? Como é que vai solucionar aquilo? De onde vai vir o dinheiro? Pedro poderia ficar até 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, que ele não ia ter a solução. Ele não sabia o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, quando o problema é grande demais para nós, nós temos que entregar na mão de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Você tem que ter fé para dormir, você tem que ter fé para confiar em Deus, você tem que ter fé para esperar o tempo de Deus, você tem que ter essa fé. Deus sabia que ele tinha que agir naquele momento, senão Pedro ia ser morto. Jesus sabe o momento certo de agir na sua vida. Ele sabe. Jesus sabe o momento certo de agir na sua vida. Às vezes você quer as coisas no seu tempo. Respeite o tempo de Deus. Depois você lê Isaías. Tem um versículo em Isaías muito forte, 60, 22, a parte B do versículo. Coloca aí, por favor, esse versículo. Coloca aí, por favor. Ó. O menor virá a ser 1000 e o mínimo a nação forte. Eu, Senhor, olha só, ao seu, fala alto, tempo o farei prontamente. Tenha fé para esperar o tempo de Deus. Tenha fé para confiar em Deus. Tenha fé para dormir. Tenha fé para não deixar o desespero tomar conta. Sabe quando é que o desespero toma conta? Quando você tira o problema da mão de Deus. Vê se nessa noite você devolve seu problema para Ele. Vê se você entrega para Ele seu desespero, sua ansiedade, sua preocupação, e você começa a ter paz. Na cabeça de Herodes, Pedro já estava morto. Na cabeça de Herodes vai se dar mal. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem está lutando contra você, quem está querendo o seu mal, está perdendo tempo, tá? Ei, quem está querendo te destruir, quem está querendo a sua queda, a sua falência, a sua derrota, a sua humilhação, ei, está perdendo tempo. Diga, Deus é comigo. Pedro cria nisso. Ele tinha essa fé, por isso que ele falou o seguinte, ó, sabe de uma coisa? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou ter paz. Já ouviu aquela música? Pode dormir tranquilo. Já ouviu? Que amanhã vai ter surpresa? Aprenda a dormir. Eu posso estar com o problema que for, eu durmo. Tem dias que é um pouquinho mais difícil dormir, eu oro mais, eu confio mais e durmo. O momento não é fácil,
O momento é difícil, estava acontecendo de tudo. Prenderam Pedro, a maldade era forte, de Herodes. De repente você está assim, no momento que está acontecendo de tudo. Não temas. De repente você está numa situação que está uma pressão muito grande do diabo. Aprenda. O diabo vê o testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho antes de acontecer. Ele é espírito, ele vê a bênção antes de chegar até nós. Então ele trabalha para atrapalhar, ele trabalha para você perder sua fé. E se o problema é muito grande, continue olhando para Jesus. E não deixe o diabo te atrapalhar, porque a vitória vai chegar. E se a luta é grande, a vitória é grande. Lembra que nós falamos sobre a oração de Josafá? De 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 12. Você lembra disso? Ele disse uma palavra para Deus tão forte. Coloca aí, por favor. Ele disse uma palavra para Deus tão forte. Olha que palavra. Ah, nosso Deus. Porventura não julgarás? Porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão em ti. Olha a fé dele, ó. Olha a fé de Josafá. Não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti. Você não sabe o que fazer, mas você pode olhar para Deus. Você não sabe o que fazer, não tem como pagar, não tem como resolver. Olhe para Deus, porque Deus tem solução para você. Olhe para Deus, está difícil demais, está grande demais, porque Deus está permitindo, porque Ele vai resolver, porque Ele vai ser glorificado. Aquela luta era muito grande para Josafá. Ele foi sincero, não sei o que fazer, mas estou olhando para ti, não estou olhando para a situação. Se você ficar olhando para a situação, o diabo mata a sua fé. Se você ficar olhando para a situação, o diabo rouba a sua fé. Se você ficar olhando para a sua situação, você começar a calcular, você fica louco, mas você não resolve o problema. Agora vamos ver quem apareceu. Diz assim, versículo 7, é isso? 6, diz assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro, dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o quê? O anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo o quê? Levanta-te depressa. E caíram-lhe o quê? Das mãos as cadeias. Olha para mim, por favor. Pedro estava dormindo, olha aqui, ó. O anjo foi lá do lado dele e falou: Pedro, acorda, não é hora de dormir não. Tem gente que está precisando de um anjozinho para acordar, porque dorme o dia todo, né? Não é hora de dormir não, Pedro, levanta depressa. Mas eu estou algemado. Pedro não falou, eu estou aqui algemado, eu estou trancado, tem soldado. Não, mandou levantar, levante. Deus mandou o povo marchar, marche. Eles marcharam, Deus abriu o mar. Deus mandou Pedro levantar, ele levantou, e as cadeias caíram. Então mandou levantar, levante. Cair as cadeias é com Deus. Deixa que Ele derruba o que tem que derrubar. O anjo entrou na cadeia. Deus entra em qualquer lugar, meu caro. Deus entrou lá para livrar Pedro, para soltar Pedro. Tem muitas coisas presas na sua vida que Deus vai soltar hoje. Tem muitas coisas presas, tem muitos lugares que Deus tem que entrar, e se você crer, Ele vai entrar hoje. Agora entenda, por favor. Ele levantou e as cadeias caíram. Vão ter coisas malignas caindo hoje. Ele levantou. Aí olha o que diz a Bíblia. Diz assim, 8, não é isso? E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Olha para mim, por favor. Olha o que o anjo falou para ele. Olha aqui, ó. Pedro levantou depressa. A Bíblia diz que Pedro nem sabia o que estava acontecendo. Sabe quando Deus faz uma coisa grande, você fica como quem sonha? Será que é verdade isso? Tem gente que já entrou numa casa que ela comprou. Meu Deus, estou morando aqui. Meu Deus, estou andando nesse carro. Meu Deus, eu estou com minha vida restaurada. Meu Deus, estava uma bagunça. Olha o que está acontecendo. Meu Deus, eu fechei esse contrato. A pessoa fica como quem sonha. Ele estava assim, ó, como quem sonha. Será que é verdade isso? Eu estou dormindo. Aí o anjo falou: bota a sandália, coloca a sandália, que você vai precisar da sandália. Vai ter que andar, coloca a sandália. Pega a sua capa. Agora me segue, vem comigo. Segue. Pare de fazer as coisas do seu jeito.
Se você quer vencer, siga Jesus, siga a palavra de Deus, siga na obediência. Pare de querer questionar, de querer ficar preso nos seus achismos. Siga. E Pedro começou a seguir. Bispo, mas não tinha portas, não tinha soldados. Olha o que diz a Bíblia aí, versículo 9. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passar a primeira e a segunda guardas, chegar à porta de quê? De ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo o quê? Se apartou dele. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta aí, não acabou não. Pedro entrou humilhado, Pedro entrou na cadeia envergonhado. Ninguém vai para a cadeia sorrindo. Ele foi para a cadeia. Sabe com quem ele saiu? Ele não saiu com o advogado dele não, ele saiu com o anjo. O anjo falou, vem comigo, me segue aqui. Ele e o anjo. Só que tinha portas, só que as portas foram se abrindo. Só que tinha uma grande porta de ferro. A porta se abriu. Que você viva as portas que Deus tem para abrir para você. Que Deus abra portas grandes para você. Ele não tocou naquela porta, a porta se abriu. Não foi Pedro que abriu, foi Deus que abriu. Diga, é Deus que vai abrir. Lembra que a igreja estava o quê? Não ouvi. Aprenda a orar. A oração subiu, o anjo desceu. Oração sobe, vitória desce. Oração sobe, resposta desce. Oração sobe, vitória chegam. Não ora, não desce nada. Só desceu porque primeiro subiu as orações. Aprenda a orar. Para de ficar se humilhando para o homem. Eles não foram atrás de homem para resolver a situação de Pedro, não. De repente você acabou de ter uma grande decepção, porque você foi se humilhar para quem você não deveria se humilhar. Você foi pedir ajuda a quem você não deveria pedir ajuda. Aprenda a não ficar se decepcionando com o homem. Se Deus quiser usar o homem, que Ele use, mas não que você precise ficar se humilhando. Eles foram a Deus. Aprenda a orar. Aprenda a ter experiências fortes com a oração. Aprenda. Você não vai se decepcionar com Deus, você se decepciona com o homem. De repente a sua dor é porque você se decepcionou, porque tem uma pessoa que você sabe que pode te ajudar e não te ajuda. Que você ajudou e agora na sua hora vira as costas. Vê se para de ficar tristinho com isso, tá? Vê se para de ser sentimental. Vê se para de ficar chorando, choramingando. Vê se para de ficar reagindo no sentimento. Pô, o que fez comigo, como falou comigo, me humilhou. Seja forte. Se você quer coisas grandes de Deus, seja forte. Deus tem coisa grande para você. Será que não dá para você enxergar? Se o diabo está te atacando tanto, é porque Deus tem coisa grande para você. Se está vindo tudo ao mesmo tempo, se está acontecendo de tudo, se está difícil, é porque o diabo já viu que Deus vai te abençoar. Seja forte. Aí diz assim, parei aonde? Falta 50 versículos. Você não gosta de ler a Bíblia, né? Está doido para acabar, é? Diz assim, o anjo se apartou, não foi? E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de quem? De Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerava ele nisto, foi a casa de Maria. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam quê? Reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha para mim, por favor. Olha isso. Lembra que teve uma porta bem grande que abriu automaticamente? Que abriu sem Pedro fazer nada. Essa porta da casa de Maria não abriu automaticamente. Pedro teve que bater. Tem portas que abrem fáceis, tem portas que a gente tem que bater. E ele perseverou batendo.
Eu vi uma mulher toda triste. Eu fiz direito, eu estudei tanto, não passei na prova da ordem e querendo desistir de tudo. Não passou, faz de novo. Não passou, faz de novo. Faz uma vez, faz duas, faz 10, faz 20. Tem portas que você tem que perseverar. Tem portas que tem que bater uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes. Mas uma hora você entra na sua perseverança. Pedro estava batendo. E a mulher reconheceu a voz dele. Falou: olha, Pedro, vocês estão orando aí, Deus já livrou. Pedro está aí. O pessoal: não é Pedro não, essa mulher está fora de si. Essa mulher deve ser o anjo. E ela: não é ele, eu reconheci a voz. Ela ficou tão assim, em êxtase, que ela deixou Pedro lá fora. E Pedro batendo. Aí eles abriram a porta. Quando abriu a porta, chega Pedro. Eu peço a Deus que chegue esse dia de você precisar parar de orar por algo que você tem orado. Quando a vitória chegar, você não vai precisar mais orar por isso. Eles não precisavam mais orar, não precisava mais orar. Pedro saiu. Tem que chegar a hora de você precisar de orar, parar de orar por isso, porque Deus já resolveu, porque Deus já abençoou. Pedro chegou. Diga: a vitória vai chegar. Aí diz assim, é muito legal, a Bíblia é muito legal, né? Eu amo isso aqui, a minha força está aqui, eu amo isso aqui, a sua vitória está aqui, Toda segunda-feira que você vier, o que vai te abençoar é isso aqui, Dê ouvidos a isso aqui. Vê se não dorme, não fica conversando. Dá uma olhadinha aí porque está do seu lado, vê se tem alguém dormindo aí. Não durma não, hein? O bispo que mandou. 17. Vou terminar já. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, porque estava um alvoroço, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse, ele deu testemunho dele: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Estavam lá dizendo que ia ser feito, né? E quando Herodes o procurou, e não o quê? Não achou. Feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui, Herodes, chegou a hora de eu matar ele. Chegou a hora de eu pegar ele. Quando foi lá, Pedro não estava. Pedro não estava. Que toda vez que o mal vier contra você, que ele não te ache. Que toda maldade que tem contra você, que não consigam te destruir. Você sabe quem morreu em seguida? Se você continuar lendo o próximo capítulo 13, quem morreu foi Herodes. Não foi Pedro não. Ele queria o mal para Pedro, mas não conseguiu não. Lembra que Ramã queria o mal de Mordecai? A forca que ele fez foi ele que se enforcou e não conseguiu destruir Mordecai. Não tenha medo de ninguém não. Se você está com Deus, você está com tudo. Se você está com Deus, você está com tudo. Diga: eu estou com Deus. Quando você tem Deus, você tem segurança. Quando você tem Deus, você tem força. Quando você tem Deus, você não precisa ter medo de ninguém. Você não precisa ter medo de nada, nem da morte. O anjo não encontrou Pedro desesperado. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu que não vou dormir, o Senhor vai me pegar aqui. Não, ele estava dormindo. Eu quero que hoje você durma em paz, porque você tem um Deus que está trabalhando por você até enquanto você dorme. Você tem um Deus que sabe a hora de agir, porque se Ele não agir na hora certa, você está perdido. Você tem um Deus que sabe o que tramam contra você, o que querem contra você. Seja uma pessoa forte e aguente a pancada, a pressão, a dificuldade, o olhar, o desprezo, aguente tudo, porque tem vitória chegando para você. Fique em pé, diga: tem vitória chegando para mim. Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos levantar um clamor a Deus agora. A igreja estava chorando, murmurando. A igreja está fazendo o quê? Orando. O diabo odeia isso. O diabo odeia a oração, o poder da oração. E eles orando e Deus trabalhando, oração subindo e anjo descendo. Eu quero ver isso, o anjo entrando na cadeia. Eu quero que agora Deus comece a entrar na cabeça das pessoas que te devem. Eu quero que Deus comece a entrar na cabeça das pessoas que vão lembrar de você. Eu quero que Deus comece hoje a entrar em lugares que precisa que a luz entre, porque a coisa está feia, a coisa está pesada, mas Ele vai mudar em nome de Jesus. Eu quero que venha aqui na frente você, que não está conseguindo dormir, você que não está tendo paz. Eu sei que isso é para mim, bicho.
Estou num ambiente pesado, estou num ambiente de desprezo, de pressão, de ameaça. Estou ameaçado por agiotas, estou ameaçado, de perder meu imóvel, de perder meu carro. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quando ele se levantou, cadeias caíram. E quando você vier aqui, minha amiga, meu amigo, as cadeias já começam a cair. A partir do momento que você se levantou crendo, já tem cadeias caindo. Pode vir cantando com fé. E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro, a provisão. Feche os olhos. Vejo correntes caindo, que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus. E Ele me diz, não acabou. Não acabou. Abre os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou. Levante as suas mãos agora e ore ao teu Deus. Você tem um Deus que te responde. Você tem um Deus que quando a oração sobe, a resposta desce. Quando a oração sobe, os anjos descem. Quando a oração sobe, a resposta chega. Minha amiga, meu amigo, abra a tua boca agora. A igreja estava orando. Deus livra Pedro. Deus dá o escape para Pedro. Deus não deixa Pedro morrer. Deus solta Pedro. Peça a Deus agora que solte a tua causa, que solte o seu dinheiro, que solte o seu processo, que solte os seus clientes, ó Deus Todo-Poderoso, que solte, meu Pai, solta tudo que está preso, entra nos lugares, meu Deus, onde essa pessoa está precisando de luz, aonde ela está sendo perseguida, aonde ela está sendo humilhada, aonde ela está sendo pisada, entra, meu Pai, aonde ela está sendo ameaçada, entra, meu Deus, entra, meu Pai, aonde ela não tem se sentido bem, aonde tem sido tão difícil para ela, entre em ação, ó Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, a tua luz brilhou naquela prisão, meu Pai. Então faz brilhar a tua luz agora, meu Deus, nos caminhos dessa gente. Faz brilhar a tua luz na empresa desta pessoa, nos negócios dela, no comércio, nas vendas, meu Deus, naqueles contratos, meu Pai, naquela causa na justiça, aquele processo que ela está enfrentando. E vem agora enviar o teu anjo, o anjo que foi enviado, meu Deus, na vida de Pedro, quando a igreja clamou. Agora nós clamamos, envia um anjo na vida desse povo, para abrir os portões de ferro, para abrir as portas, meu Pai, para fazer as cadeias caírem, para fazer acontecer, Senhor, uma virada, uma mudança. Esse povo não está aqui de brincadeira, essa pessoa veio aqui hoje crendo que o Senhor ouve, que o Senhor atende, o Senhor responde. Então responda agora, faz, meu Pai, a tua obra aqui nesse lugar. Enquanto a igreja clamava, meu Deus, o Senhor operou um poderoso livramento, e aquela situação ficou marcada com a manifestação do teu poder. Age, meu Deus, aqui e agora, enquanto nós clamamos para tirar essa pessoa desse sufoco. Tem gente aqui que está atormentada, é tantos problemas, meu Pai, situações que ela nunca imaginou que enfrentaria, as humilhações têm crescido a cada dia, mas nós cremos em um Deus que livra, em um Deus que se manifesta com poder. Então quebra agora, ó Deus, as cadeias que impedem a vitória dessa pessoa de chegar, e faz a tua luz e o teu poder se manifestar, para que ela encontre a saída para essa dívida milionária, a saída para levantar essa empresa, a saída para sair do vermelho, a saída, meu Deus, para sair das mãos dos agiotas. Tem gente aqui comendo na mão do agiota. Faz isso acabar, meu Deus. Levante suas mãos, não diga nada agora, nada.
de essa pessoa, meu Pai, que não está conseguindo dormir, que fica o tempo inteiro calculando. Que essa pessoa receba fé para dormir, fé para confiar no Senhor. Não está fácil, está acontecendo muita coisa, mas ela tem que sair daqui em paz. Coloque as mãos na sua cabeça, dá uma cabeça boa para ela, meu Pai. Não deixe o diabo tirar da mente dessa pessoa que o Senhor é com ela, que o Senhor é grande, que o Senhor é maior do que tudo, que essa situação vai mudar. Coloque as mãos na altura do teu coração. Você clamou, agora entregue esse problema a Deus. Você não pode sair daqui desesperado, aflito. Não foi assim que o anjo encontrou Pedro. Faça dessa canção sua oração. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, somente um seria muito para ti. Seria muito para ti. Olha Deus falando com você: é meu, somente meu todo o trabalho. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é confiar em mim. O teu trabalho é confiar em ti. Não temas quando enfim, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Confia de todo o coração. Cante: é meu, somente meu todo o trabalho. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é confiar em mim. Teu trabalho é confiar em mim. Deus nunca falhou com ninguém, nem no passado, nem no presente, nem vai falhar no futuro. Talvez você tenha essa sensação de que você está trabalhando em vão, e trabalha e não vê sua vida crescer nem um pouco. Não deixe nada te parar. Talvez você está deixando os sentimentos falar mais alto. Qualquer coisa você fica triste, você fica mal-humorada, você fica para baixo. Você para ficar pensando na vida, e você se culpa, e você se enxerga com os olhos que os outros te enxergam. Não importa quem gosta ou quem não gosta de você, não importa quem te engole ou não te engole, o que importa é que Deus te escolheu e Deus é contigo. Isso é que importa. Não são suas fraquezas, seus sentimentos, porque Deus te escolheu para coisa grande, porque Ele é grande. Entrega a sua vida para Ele, entrega seus problemas para Ele. Não deixe nas suas mãos, devolve para Ele, devolve. Está pesado para você, devolve para Ele. Entrega teu desespero, tua ansiedade, tuas murmurações, entrega tudo a Ele. Entrega, Senhor. Entrega, senão esses problemas vão te acabar, senão esses problemas vão te estressar, vão te deixar doentes.
As suas lutas é na proporção da vitória que vai vir para você. As lutas é na proporção das vitórias, das bênçãos. Se Deus tem coisas grandes, as lutas são grandes, as guerras são grandes e vai dar certo. Você não vai parar. Quem está querendo o seu mal, quem está com inveja, quem está fazendo porcaria, quem está fofocando, quem está caluniando, quem está inventando história com o teu nome, não se preocupe não, Deus está vendo. Ele está vendo. Ele sabia que ele tinha que livrar Pedro naquela noite. Ou era naquela noite, ou então Pedro ia morrer. Ele sabe a hora de te livrar. Ele sabe a hora de te abençoar. Ele sabe a hora de te honrar. Tenha fé para esperar a hora dele. Tenha fé para os momentos difíceis, não abrir a boca para falar besteira. Tenha fé. Tenha fé para ser forte quando você não tem ninguém do teu lado. Tenha fé para confiar no que Deus falou. Pedro, ele cria que Jesus disse que ele morreria velho. Ele não estava velho ainda. Então ele pensou, não vou morrer, eu vou dormir. Eu não vou ficar pensando nos problemas, eu vou dormir. E vou dormir tranquilo, porque Deus é comigo. Faça dessa canção a sua oração. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa. Com a providência. Com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Que esse choro vai cessar. O choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber. E você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir. Então você pode dormir tranquilo. Levante as mãos e cante. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter surpresa. Nesse deserto, Deus vai preparar para ti uma mesa. Com a providência. Que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo. Que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E você vai perceber que tudo faz sentido. Você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir. Então você pode dormir tranquilo. Diga, meu Deus, eu sei que vai chegar a hora que eu vou precisar parar de orar pelas coisas que eu tenho orado, porque a vitória vai chegar. Como Pedro chegou naquela casa, que chegue vitórias na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, que chegue vitórias na minha vida. Eu confio em Ti e deixo tudo em Tuas mãos. E vou dormir hoje tranquilo, porque eu sei que esses problemas não vão me matar, não vão me destruir. Essas lutas não vão roubar minha fé, minha confiança em Ti. Eu vou ter fé para seguir em frente, porque Tu és comigo. A minha força é o Senhor. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Essas palmas é para o Senhor que falou conosco, que derramou forças, que nos encoraja, que nos anima. Meu Pai, a palma da mais fraca, mais forte é para Ti. Toda para o Senhor, meu Pai, digno de honra e de glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha o que diz aqui em Mateus 24, 21. Vamos ler Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Esse foi o Senhor Jesus que disse, desse período pesado, escuro que a humanidade vai viver. E se aqueles dias não fossem o quê? Abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de quem? Dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Olha para mim, por favor. Se não fossem abreviados esses dias, ninguém ia ser salvo. Você imagina o que vem pela frente. Quem criou, os que criaram a inteligência artificial estão preocupados, porque criaram algo que não para de evoluir. Você viu essa semana, não sei se você viu, pelo menos eu vi um vídeo mostrando robôs conversando e se rebelando. Robôs. Você sabe onde isso vai parar? Um robô falando com o outro e desobedecendo a programação. Isso vai parar onde? Vai parar no ser humano se prejudicando com o que ele mesmo criou, se rebelando contra o Criador, exatamente como o ser humano fez com Deus. Vai acabar do mesmo jeito. O ser humano se rebelou contra o Criador, contra Deus, e culpa Deus por qualquer problema que enfrenta, e cria o robô, que dizem que vai ter mais robôs do que seres humanos, né? Daqui a alguns anos. Estão aí trabalhando pesado na fabricação de robôs. Mas depois você voltar contra o próprio homem. Sim ou não? Deus tirou o microfone das mãos dos servos dele e colocou também na mão da natureza para pregar, das guerras para pregar, para que de alguma maneira acordasse o ser humano e o ser humano se preparasse para a volta do Senhor Jesus, para a vida eterna. Eu estava pensando a maneira que nós temos que viver. Na versão atualizada, em 2 Pedro 3,13, coloca aí por favor, leia comigo no telão, não precisa você abrir a Bíblia agora não, leia comigo no telão e vamos entender. Olha só: nós porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Olha para mim, por favor. Quando uma pessoa está esperando algo ou alguém, a maneira que ela se comporta mostra isso. Por exemplo, tem mulheres que estão esperando uma criança, e ela já está preparando o quarto, ela já está escolhendo o nome, ela já está comprando as roupas, porque ela está esperando. Não é assim? Tem gente esperando o dia da prova, e como ela está estudando mais, se dedicando mais. Tem gente esperando o dia do casamento, então está vendo o enxoval, a festa, está programando tudo. Tem gente que está esperando uma viagem, então ela já consultou o clima desse lugar, as várias coisas desse lugar, porque ela vai fazer a viagem. Agora, você vive como quem espera a volta de Jesus? A nossa geração é a geração que tem mais dificuldade para esperar, porque quer tudo rápido. E vai ser a geração que mais vai escarnecer da volta de Jesus. Eu sempre ouvi falar que Jesus vai voltar, eu sempre ouvi falar desde minha avó, de minha bisavó, de minha mãe, quando eu era criança, e até agora nada. É uma geração que não sabe esperar. Noé, quando viveu nesse mundo, ele ficou esperando 100 anos, construindo a arca. As 5 virgens prudentes esperaram o noivo, se preparando, guardando o azeite, se preparando. Eu não sei a maneira que você está vivendo, eu não sei se você espera a volta do Senhor Jesus, se você consegue enxergar o que está acontecendo no mundo, porque se você está conseguindo enxergar como sinais da volta do Senhor Jesus, então você deve a você mesmo uma atitude de conserto com Deus. Você deve a você mesmo ser honesto consigo mesmo, para que você não se perca.
para que você não se destrua, para que a sua alma não pereça eternamente no inferno. Se os dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Deus é tão fiel que logo logo Ele vai tirar a igreja dele desse mundo. Eu não vejo a hora disso acontecer. Penso nisso todo santo dia. Viva pensando nisso. Se avalie, faça esse exame espiritual para o seu próprio bem, para você não perecer eternamente. Faça um cálculo, multiplique a sua idade por 365 e compare isso com a eternidade e veja que não é nada. Nada. 50 anos são 18.250 dias. Não significa nada, passa rápido. Rápido. Pense na eternidade e viva se preparando para ela. Nós estamos tendo oportunidades e mais oportunidades dadas por Deus. Olha a palavra que Deus está dando para a igreja ultimamente: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Seja sincero com Deus. Essa ex-garota de programa falou: tive uma conversa séria com Deus. Sabe o que muitas pessoas estão precisando? De uma conversa o quê? Séria com Deus, séria. Falar com Deus sério. Deus, eu não te conheço, eu quero te conhecer. Deus, eu ainda estou preso ao pecado, não consegui largar, me ajude. Para que nessa conversa séria você salve sua alma. Salve. Tenha pressa para ter essa conversa antes que o seu tempo acabe. Eu fico feliz de ver você aqui na igreja ouvindo a palavra, mas vir na igreja não salva ninguém. Mudar de religião não salva ninguém. O que salva é o que está escrito aqui. Se você obedecer, se você aceitar, se você for humilde para dizer para Deus: eu aceito a tua palavra, me ajude, salve a minha alma, Ele vai te ajudar. Do contrário, você pode vir todo dia, você pode mudar de igreja, mudar de religião, não vai. E cuidado com o que você acha, porque nós vamos ser julgados pelo que está escrito. Cuidado com o que você sente, porque não é isso que te salva. O que te salva é a palavra que você coloca em prática. Se você é uma pessoa que se prepara para a volta do Senhor Jesus, você foge do pecado. Foge. Como assim, bispo? Você sabe que o pecado te enfraquece. Você sabe que o pecado te distancia de Deus. Você sabe que o pecado não te deixa bem. O pecado faz você ficar sendo acusado, atormentado. O pecado vai tirando sua força espiritual. Então você foge disso. Você foge de ambientes que você sabe que Jesus não iria. Então para quê? Para que você vai? Para esses lugares. Ah, bispo, eu vou, mas eu não vou pecar não. Lá é lugar de quem não quer pecar? Quem não quer pecar está fugindo do pecado. Quem não quer pecar está fugindo das coisas erradas. Sejam coisas simples ou sejam coisas graves. Quando a Bíblia fala da lista de quem vai para o inferno, ela diz todos os mentirosos. Por quê? Porque tem gente que fala: não, foi uma brincadeira de mentira, não foi uma brincadeirinha, não foi, não, todos os mentirosos. Tratando-se de salvação, a coisa é radical. Se o seu foco é a vida eterna, então conserte na sua vida tudo que precisa ser consertado. Resolva o mais rápido possível tudo que precisa ser resolvido. E viva esperando o seu Salvador. Aí você não vai ser pego de surpresa. Aí você não vai ser aquela pessoa que viveu dentro da igreja enganado pelo diabo. Se uma pessoa chegar aqui, escute isso, por favor. Se uma pessoa chegar aqui na igreja cheia de demônios, em o nome de Jesus, nós podemos libertar ela, sim ou não?
Nós mandamos o demônio embora, ele é obrigado a sair, pelo nome de Jesus. Ele disse que no nome dele nós expulsaríamos os demônios. Mas se uma pessoa morrer no pecado, o diabo vem buscar a alma dela, e ninguém consegue expulsar esse demônio da alma dela. Vai levar para o inferno. Não tem bispo, não tem pastor, não tem homem nenhum. Morreu, acabou. Enquanto está vivo nós podemos expulsar, mas depois que morre, é colher o que você plantou. Você está fugindo do pecado? Tem alguma coisa acusando a sua consciência? Tem algo que você não largou ainda? Tem algum pecado de estimação que você larga, daqui a pouco você volta? Tem alguma coisa que ainda te prende ao diabo? Larga isso, solta isso, antes que a sua alma se perca. Tem um Provérbios para terminar, 19:16. Se você é rápido de abrir a Bíblia, abra aí. Provérbios 19:16. O que é que diz? O que guardar o quê? O mandamento guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, o quê? Morrerá. Vamos ler de novo. O que guardar o mandamento guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Olha para mim, por favor. Você quer a salvação da sua alma? Guarde isso aqui, ó. Guarde a palavra. Leve a sério a palavra. Obedeça a palavra. Obedeça. Bispo, eu não consegui. Não dê desculpas. Eu não consigo. Deus me ajude. Eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir. Você precisa conseguir obedecer essa palavra. Aqui está a sua vitória. A salvação da sua alma está aqui, na obediência a essa palavra. Não está na quantidade de vezes que você vem na igreja, no tempo que você tem de igreja, no título que você tem de igreja, ou na igreja. Está aqui, ó, em obedecer a palavra de Deus. Isso guarda a sua alma, isso te protege. É isso que o diabo teme. Por isso que você vê pessoas que não se concentram na hora da palavra, pessoas que dormem na hora da palavra, pessoas que alguém tira a atenção dela na hora da palavra, porque o diabo não tem interesse que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Principalmente quando a palavra é de salvação, é de tocar na ferida, aonde você está errando, falhando. Aí só quem é humilde para dizer para Deus: obrigado, meu Deus, o Senhor ter me alertado, o Senhor ter me orientado, obrigado. O Senhor está falando de perdão, é para eu perdoar. Ah, mas não consigo. Não, eu consigo sim. Se está escrito, Deus não vai pedir uma coisa que eu não posso fazer, então eu posso. Eu vou fazer com vontade ou sem vontade, mas eu quero a minha salvação. Eu quero que você chegue no nível espiritual que você possa sair da igreja dizendo assim: Deus, se o Senhor quiser me levar hoje, o Senhor me leva. Se o Senhor quiser me levar hoje, ó, estou tranquilo, estou em paz. Porque quando você tem certeza da sua salvação, você tem paz em qualquer momento. Qualquer momento. Até nos momentos mais difíceis. Eu passei por um momento uma vez difícil. Por quê? Porque eu tinha um familiar, ele já partiu, que era muito perturbado por demônios. E quando eu comecei na igreja, ele não gostou, ele não aceitava. E um dia ele pediu para eu mentir, e eu disse para ele que eu não ia mentir. Ele ficou com muita raiva. E ele era um tipo de pessoa que de uma hora para outra mudava. Já viu aquela pessoa que vai de 0 a 100 um minuto, que de manhã está de um jeito, de noite está de outro, que um dia é uma coisa, daqui a pouco é outra. Pessoa está na boa com você, daqui a pouco está armando para você, está querendo o seu mal. Ele era uma pessoa assim, muito perturbada. E um dia, eu era membro da igreja, eu comecei a pegar firme na presença de Deus. No começo eu fui porque minha sogra
só deixava eu sair com minha esposa, que é hoje minha esposa, né? Mas era minha namorada. Se eu fosse na igreja, eu ia, mas eu ia sem interesse, eu não ia querendo ouvir a palavra. Eu perguntava que horas ia acabar, e eu só faltava falar: pastor, adianta aí, tem que namorar, sai tarde, não vou ter muito tempo. Mas a palavra começou a entrar, começou a mudar, começou a transformar a minha vida. Eu entreguei tudo para Deus, minha vida inteira. E eu cheguei em casa. E nesse domingo eu cheguei em casa, vim da igreja, troquei de roupa e fui abrir o comércio. Quando eu abri o comércio, o cara chegou, parou a Kombi e já puxou a arma, falou: vou te matar, eu vou te matar. Eu não entendi por quê. Ele falou: eu vou te dizer por quê. Porque você me entregou. E eu fiquei: te entreguei? E eu lembrei que na sexta-feira eu estava com esse meu familiar no comércio dele, e esse rapaz chegou, que eu não conhecia. E esse rapaz disse que ia dar um golpe numa empresa que vende açúcar, no interior da Bahia, em Feira de Santana. E disse o nome da empresa, que ele ia dar um golpe. E ele falou isso, e estava eu e meu sogro. E na hora que ele falou isso, acabou a conversa ali, eu fui embora. Eu disse que não ia falar que era meu familiar, mas foi ele. Ligou e deu meu nome: vai um cara aí dar um golpe. E quando chegou lá, o cara não conseguiu dar o golpe, e o cara ia me matar. Mas eu estava tão bem com Deus, tão bem, que quando o cara apontou a arma, eu falei assim: olha, rapaz, eu não falei nada. Se você quiser matar, você mata, mas eu tenho minha consciência tranquila. E normal estava, normal fiquei. Deus me deu uma paz. O rapaz entrou no carro e saiu com tudo. Quando ele viu meu sogro correu, tomou 2 tiros. Ele pensou logo o seguinte: ó, se correu, está devendo. O outro não correu, esse correu, está devendo. Foi ele. 2 tiros. Meu sogro correu, mas correu mesmo. Viu a pessoa com medo? Correu. Foi Deus que os tiros não pegaram. Correu. Mas você vê, eu podia ter morrido de uma hora para outra. E você pode, graças a Deus, não aconteceu. Se tivesse acontecido, e se eu estivesse dentro da igreja brincando? Você está dentro da igreja brincando ou levando a sério? Você veio hoje ouvir a voz de Deus ou não? Meu sogro viveu uma vida errada, mas no finalzinho da vida teve a chance dele. E creio que foi salvo. Mas você já está nesse ponto de dizer assim: ó Deus, se eu quiser me levar, o Senhor me leva? Ou você ainda está preso a esse mundo? Ou você acha que você ainda vai ter muito tempo nesse mundo? Eu não consigo enxergar esse mundo indo longe. Você consegue? Do jeito que está, eu não consigo enxergar indo longe. Eu realmente não sei o que vai ser 2025. Porque 2024 está acabando tenso. Está acabando tenso, e muito tenso. Mísseis que nós estamos vendo aí, nós não estávamos vendo não, tá? As ameaças, nós nunca ouvimos falar tanto de arma nuclear. Quando que nós ouvíamos isso? Ninguém está falando mais de 32, 38, 6,35, 9 milímetros, agora é arma nuclear. Toda hora arma nuclear. A Rússia pode mandar uma arma nuclear, pode mandar uma bomba nuclear. Só estão falando nisso. O que vem pela frente é muito feio. Mas para você que vai ser salvo, o que vem pela frente é muito bonito. Continue esperando. Continue lutando pela vida eterna, vale a pena. Continue se esforçando pela sua salvação. Mesmo que você tenha tudo contra, continue.
Não negocie por nada a sua salvação. Abra mão, se for preciso, até de ganhar dinheiro. Dinheiro sujo, dinheiro em horários que comprometem sua vida com Deus, pode abrir mão. Porque a maior riqueza não é material, não. A maior riqueza é você sair desse mundo salvo. A maior riqueza é você ter o Espírito Santo. É você ter... Fala conosco através da tua palavra. Nos ensina, nos orienta, nos abençoe. Que essa palavra, meu Pai, venha mexer, meu Pai, com o que precisa ser mexido dentro de nós. Que essa palavra nos faça enxergar o que não estávamos enxergando, mudar no que nós não mudamos, aprender o que nós não aprendemos ainda. Fala conosco, abre o nosso entendimento e usa a minha boca, que o teu povo te escute nessa noite, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. O Senhor Jesus, olha para mim por favor. O Senhor Jesus falou de Naamã. Ele falou de Naamã. Deixa a Bíblia aberta em 2 Reis 5, versículo 1. Mas no livro de Lucas 4, 27, coloca para mim só esse versículo. O Senhor Jesus disse assim, ó: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. Olha para mim por favor, para você entender. Deus escolheu um povo. Deus é Senhor de toda a terra, mas Ele escolheu um povo, o povo de Israel. E o povo de Israel achava que Deus só se manifestava na vida deles, e não na vida dos gentios, os não judeus. E isso sempre foi forte na cultura deles. Tanto é que o Senhor Jesus falou para aquela mulher cananeia: não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E mesmo assim atendeu ela, honrou a fé dela. Mas falou do povo escolhido. E Paulo, quando pregava para os gentios, ele encontrou uma resistência muito grande. Imagine na época de Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra. Aqui no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Quem deu o livramento? O Senhor. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Agora olha para mim aqui, deixa a Bíblia aberta, entenda isso. Naamã, ele já tinha enfrentado muitas guerras. Ele era um homem de guerra. Tem gente aqui que é de guerra. Tem mulheres aqui que são de guerra. Tem homens aqui que são de guerras. Pessoas que não têm dificuldade para acordar cedo, dormir tarde, são de lutas. São pessoas determinadas. São pessoas que o que tiver pela frente, elas abraçam, elas fazem frente com situações difíceis e vão para a guerra. Ele era um homem de guerra. Só que ele se deparou com uma guerra que ele não conseguia vencer. Ele já tinha alcançado muitas vitórias, mas não conseguiu vencer a lepra. E tem gente aqui que já venceu muitas lutas, já venceu muitas batalhas, como Naamã. E digo mais, Deus já tinha efetuado livramentos através de Naamã. E Naamã nem sabia que era Deus trabalhando na vida dele. Tem gente aqui, se você parar para pensar um pouco, você vai ver que antes de você chegar na igreja, Deus te deu livramentos. Deus te abençoou. Deus deu sinais na sua vida, mostrando que Ele queria te incluir nos planos dEle. Havia um plano de Deus para ser glorificado na vida de Naamã. Jesus, o nosso Senhor, Ele falou de poucos do Antigo Testamento. Ele falou de Abraão, ele falou de Moisés, ele deu exemplo de Noé, mas ele cita aqui Naamã, que fez a diferença. Era um comandante do exército da Síria, porém ele tinha uma lepra. E eu vejo a lepra como um problema que
se assemelha com o financeiro, porque todo mundo, quando a pessoa está com um problema financeiro, quer distância. A lepra faz todo mundo se afastar. A lepra é um problema que tortura a pessoa. Cada hora a pessoa vai perdendo uma parte do corpo. E o problema financeiro também é assim. Cada hora a pessoa vai perdendo uma coisa. Há quem perdeu o carro, há quem teve que vender o carro da esposa, há quem teve que tirar filho do colégio particular, há quem teve que se mudar para um lugar menor, há quem teve que vender uma casa, um apartamento próprio para poder voltar para aluguel, para pegar o dinheiro e pagar as dívidas, há quem teve que recomeçar do zero, há quem teve que fazer muitas coisas. Então o problema financeiro também é difícil. E ele tinha uma lepra e por um tempo ele escondeu, e o problema financeiro por um tempo dá para esconder, mas não dá para esconder o tempo inteiro, porque chega uma hora que é exposto. E ele estava nessa situação difícil, muito difícil. Era um homem de guerra, mas ele estava enfrentando uma guerra que só Deus poderia ajudar ele. Só Deus poderia mudar aquela situação. Ele tinha um porém. Ele tinha um porém. Ele tinha algo que só Deus poderia resolver e mais ninguém. E a Bíblia diz assim, olha só, versículo 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha para mim, por favor. Eu quero voltar a falar dessa mulher. Essa mulher foi levada como escrava depois da guerra para dentro da casa de Naamã. Mas quem está na fé é demais. Quando a pessoa está na fé é demais. Ela precisando de ajuda, ajuda os outros. Quando a pessoa está na fé, ela não se intimida com lepra, ela não se intimida com a doença grave, com um problema difícil. Quando a pessoa está na fé, ela é da fé, pode ter o problema que for, ela tem certeza que vai vencer. Você sabe o que é você ajudar os outros quando você está precisando de ajuda? Sabe o que é você dar força quando você está precisando de força? Mas Deus dá essa condição quando você é uma pessoa de fé. Você levanta os outros quando está precisando que alguém te levante. Você dá palavra de vida quando você está precisando de socorro. E essa mulher, a fé pura. Ela chegou para a esposa de Naamã e falou assim: olha, se o meu senhor estivesse com um profeta lá em Samaria, ele resolveria o problema dele. Quando você é uma pessoa de fé e você passa por um momento difícil, vai para lugares difíceis, passa por situações difíceis, você sabe que tem um propósito de Deus ali para ajudar alguém. Você entende que você está numa situação difícil para ajudar alguém. E esse alguém que ela estava ali para ajudar era Naamã, um homem leproso, mas era orgulhoso. Tem coisas que nos atrapalham. Tem muitas coisas que nos atrapalham. Ansiedade é uma coisa que nos atrapalha. Medo é uma coisa que nos atrapalha. Dúvida. Mas o orgulho é o que mais atrapalha. Porque o orgulho é o pecado do diabo. E aprenda uma coisa. Quem foi que falou de Deus para Naamã? A serva dele. Aprenda isso, por favor. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus dá condições de pessoas que ela nunca imaginou que iria ajudar ela, um dia ajudá-la, para quebrar o orgulhoso. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus permite que pessoas que ela nunca imaginou que ia depender dessas pessoas, ela vinha depender só para quebrar o orgulho dela. Tem pessoas que Deus vai te dar condições de ajudar elas, e você vai ajudar, e elas nunca imaginavam que iam depender de você. E se você é uma pessoa orgulhosa, você ainda vai depender de pessoas que você nunca imaginou que ia depender, para quebrar o seu orgulho. Deus trabalha assim, Ele permite isso. E a serva foi lá e falou para ele. É difícil a pessoa ouvir a empregada, o porteiro, as pessoas que, humanamente falando, não estão no mesmo patamar que ela. Há quem ouve quem não deveria ouvir, e não ouve quem deveria ouvir por falta de humildade. E Deus usa quem Ele quiser, e Deus faz isso para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Então Deus permite que você dependa de pessoas
que você nunca imaginou que ia depender, para mostrar que você não é melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que você. E Naamã falou, a mulher dele falou para Naamã, Naamã procurou o rei, e o rei falou assim: olha, vai para Israel, eu vou dar uma carta para você, prepara aí o ouro, prepara aí as roupas, prepara aí a prata, e vai, eu vou mandar uma carta. E mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebeu a carta, que havia um comandante da Síria leproso, ficou irado. Ele quer guerra, poxa, ele está pensando que eu sou Deus. E Eliseu, o profeta, ouviu e falou assim: deixa ele vir, que ele vai saber que tem profeta aqui, que tem um Deus aqui. E Naamã foi. No versículo 9, para adiantar, diz assim, 5:9: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás o quê? Purificado. Vamos ver a reação dele. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o quê? O leproso. Olha para mim, por favor. Eu quero que você aprenda a nunca se basear no testemunho de ninguém, porque Deus pode trabalhar na sua vida diferente do testemunho que você assistiu. Teve gente que o Senhor Jesus curou impondo a mão, a mulher encurvada se endireitou, o cego voltou a enxergar, mas tem gente que Jesus não colocou a mão. Eu não sei como ele vai trabalhar na sua vida. Tem gente que vence mais rápido, tem gente que demora mais um pouco. Eu não sei como Deus vai trabalhar. E você não pode ficar medindo a sua vida pela dos outros, porque tem gente que fala assim: eu estou aqui há 7 semanas e aconteceu isso tão grande na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você fala: peraí, ela está 7, eu estou 14, por que não aconteceu comigo? Você começa a entrar em conflitos. Quando o homem de Deus falou assim, falou para o auxiliar dele: fala para esse comandante aí que ele tem que tomar banho, manda ele tomar banho 7 vezes no Jordão. Quando ele trouxe a notícia, foi um baque para Naamã. Peraí, eu venho aqui, eu pensei que ele ia colocar a mão em mim, ia invocar o Deus dele, ia me curar, me purificar. Ei, não vai ser do seu jeito nunca. Quando Jesus saiu com Jairo, Jairo pensou que ia ser no tempo dele. Jesus parou para atender a mulher hemorrágica, e a filha de Jairo morreu. Ele pensou que ia ser no tempo dele, mas quem morreu, Jesus ressuscitou. Não vai ser do nosso jeito, não vai ser do nosso tempo. Marta e Maria falou: se eu tivesse chegado antes. Não, ele não chega antes nem depois, ele chega na hora dele, porque a hora dele é a hora certa. E a nossa parte é confiar, é fazer as coisas que estão ao nosso alcance e deixar ele fazer o que não está ao nosso alcance, no tempo dele, da maneira dele. Se é colocando a mão, se não é colocando a mão, não importa. Se é usando quem eu estava esperando ou usando quem eu não estava esperando, não importa. E ele começou a falar: peraí, nem veio me receber. Começou a esbravejar. Aí diz assim, versículo 12: não são porventura quem? Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão. Mergulhou onde? No Jordão, guarde esse nome. 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha para mim, por favor. Qual recurso nesse mundo poderia pegar uma carne leprosa e fazer igual a de uma criança? Só Deus. Tem coisa que só quem? Só Deus. Agora perceba que ele estava indo embora perdendo a bênção dele por causa de orgulho. Ele estava indo embora sem a vitória dele, sem a resposta dele. Ele estava indo embora sem o milagre dele, por causa do orgulho. Vem cá, não podia ser naquele rio, não podia ser naquele outro rio lá em Damasco, que é bem melhor. Precisa ser nesse Jordão. Ele estava fugindo do Jordão. Você tem noção do que é o Jordão?
Você tem noção das coisas que já aconteceram no Jordão? Lembra que eu preguei para vocês que o machado afundou no Jordão e foi recuperado no Jordão? Jordão é lugar de recuperar o que foi perdido. Você lembra que ele foi leproso e a lepra acabou no Jordão? Jordão é lugar de acabar com a lepra, com a vergonha, com a dor. No Jordão, Eliseu começou o ministério dele, dizendo: cadê o Deus de Elias? E Deus usou ele de uma forma dobrada. Jordão é lugar que a vitória vem dobrada. Jordão foi o lugar que Josué saiu da sombra de Moisés. É o lugar que você deve depender dos outros, porque a partir daquele momento Deus começou a ser com ele. Deus falou: Josué, levanta tua cabeça e atravessa o Jordão e leva o povo à terra prometida. O Jordão deixa para trás o deserto, a dor, o fracasso. Ele estava fugindo do Jordão. Por que no Jordão? Como tem gente que relutou tanto para vir na Igreja Universal. Por que Igreja Universal? E Deus quer mudar a sua vida aqui. E quando você for dar testemunho, você vai ter que queimar sua linguinha, para deixar de ser orgulhoso. Quem foi que Deus usou para falar com ele agora? Os servos dele, servos de novo, mas queria o bem dele. Aprenda a ter do seu lado quem quer o seu bem. Tem pessoas que vale a pena até perder dinheiro e se afastar delas, para elas não te afastarem de Deus. Tem pessoas que te fazem mal, e se te prende por causa de dinheiro, prefira perder, prefira abrir mão, para não perder sua salvação, para não sujar seu coração, porque Deus pode recompensar você com muito mais. Amém? Tenha do seu lado pessoas que querem o seu bem, pessoas como o servo de Naamã, que incentivou, que aproximou ele de Deus. Vem cá, deixe de ser orgulhoso. Ele não pediu uma coisa difícil. Você pode fazer isso, vai e faça. Aprenda a fazer as coisas do jeito de Deus e não do seu jeito. Deus mandou ele dar quantos mergulhos? Eu imagino Deus ali contando: 1, falta 6. Ele de novo: 2, falta o terceiro. Ele não via nada, falta o terceiro. E o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo. E ele viu: se Deus mandou dar 7 mergulhos, dê 7 mergulhos. Se Deus mandou dar 13 voltas, dê 13 voltas. Faça as coisas do jeito de Deus. Se ele desse 6 voltas, não ia acontecer. Se o povo de Israel desse 12 voltas diante das muralhas, não ia cair. Tem gente que no primeiro propósito da muralha Deus já abençoou, porque sabia que ela ia até o final. Mas tem gente que não está acontecendo nada, nem uma rachadurazinha, mas Deus sabe que vai acontecer se você perseverar. Está dando para você entender? Por favor, compreenda. Naamã resolveu o problema dele, mas quando o orgulho acabou, o orgulho dele teve que acabar. Então Deus foi usando servos. Você vai ter que ouvir os servos. Se você quer mudar de vida, vai ter que ouvir quem você nunca imaginou que iria te ajudar. E ele voltou e foi para o Jordão, e depois ficou limpo. Voltou para a terra dele, tentou dar presentes para o homem de Deus. O homem de Deus falou: não quero nada. Que o homem de Deus não quer nada seu. Ele quer dar para você o que ele tem, a vida, mas não quer nada seu. Não ofereça nada para o homem de Deus nenhum, porque se ele é homem de Deus, ele não vai aceitar. Amém? Falou: não quero nada. Aí Naamã falou assim: então me dá um pouco da terra, porque a partir de agora eu só vou sacrificar para o Deus de Israel. A partir de agora ele vai ser o meu Deus. Só você continuar lendo a mensagem que você vai ver: agora ele vai ser o meu Deus também. A pergunta é: Deus já é o seu Deus? Você já desceu? Você já mergulhou no Jordão? Qual é a lepra do mundo hoje? O pecado que separa o homem de Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque só o arrependimento tira o ser humano das garras do pecado, do diabo, do sofrimento, da dor. Ninguém dava jeito na lepra, mas Deus deu. Você pode ter tentado resolver seus problemas, tudo que é jeito, e vende isso, e vende aquilo, e faz empréstimo, vai para a mão da Jota. Resolveu nada, mas Deus vai te ajudar a resolver. Fique em pé, diga: Deus vai me ajudar a resolver.
we'll have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have